noite trazendo o ensino da palavra de Deus, né? E que essa palavra, ela, da mesma forma como eu estudo ela em casa também, não só aqui no culto, e falou muito ao meu coração, e que em nome de Jesus, a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela vai também falar no coração de vocês também. Nós estamos na lição de número 15. Deixa eu ver aqui. Lição de número 15, a lição de número 15, ela tem como título a transmissão da Bíblia. Você vai abrir ali. Amém, abriu. Transmissão da Bíblia. Ah, sim, já foi. Ok. O texto áureo, que já foi lido, está lá em Isaías 48, que diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Nosso presbítero Ezequiel, ele já falou de forma poderosa, e é verdade, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a verdade prática também, que já foi dita, que através da Bíblia, que o Todo-Poderoso se comunica ao homem, e ao seu homem, ele fala a sua vontade e o seu amor em Cristo. É o que? Através da Bíblia. A leitura bíblica em classe, o nosso diácono Gabriel já fez, em Salmo 119, versículo 1 ao versículo 12. E o objetivo da nossa lição hoje é explicar como se deu a inspiração da Bíblia. Existe um início, existe um porquê e como isso começou, E a palavra-chave é que a Bíblia ela é inspirada, inerrante, e faltou o infalível ali, Infalível palavra de Deus, Ou seja, ela não é algo que foi, como eu posso dizer, uma metamorfose, uma explosão, não. Ela foi inspirada, teve uma inspiração, e essa inspiração o quê? Não é humana, ela é divina, Ela é inerrante, ou seja, a palavra de Deus ela não erra, ela é inerrante e ela é infalível, ou seja, ela não falha, Tudo nessa terra é falível, é errante, é natural, mas como a palavra não é da terra, ela é do céu, ela é inspirada, inerrante e infalível, amém? E na introdução, eu queria que a amada igreja, quem pudesse ler comigo, a partir do 3. 1, 2, 3. O diabo... Aleluia. E é verdade, a gente vê no mundo, no dia a dia, que eles querem dizer que a Bíblia ela tem a palavra de Deus, mas ela não é a palavra, E o papel da igreja é o quê? É resistir, é combater, com amor, mas declarando a verdade. Não, sim, ela é a palavra de Deus, Ela não é a palavra de um Deus, ela é a palavra do Deus único, vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, amém? Nós temos que ter essa firmeza, essa convicção, porque a cada dia que passa, nós vamos vendo que o mundo está preparando todo um cenário para que a verdade da palavra caia por terra, mas ela não cai, porque ela não vem da terra, ela é do céu, aleluia. A Bíblia e a transmissão da Bíblia, como que a Bíblia chegou até nós? A Bíblia chegou até nós na forma que, como nós conhecemos, é uma pergunta que sempre alguém se faz, Como que ela chegou? Pessoas crentes, não crentes, sempre falam como é que ela foi. Ela já foi traduzida para mais de 1.600 idiomas, dialetos. Há mais de 4.000 povos que ainda não podem ler as escrituras na sua própria língua devido aos seus dialetos, Tem países na África e na Ásia que só num país tem mais de 40 dialetos. Imagina traduzir para esses 40 dialetos. Tem a língua oficial, igual por exemplo, Moçambique é assim. Moçambique tem mais de 40. Tem a língua oficial que é o português, mas dialeto tem mais de 40. Cada distrito lá tem a sua língua particular. Então, ou seja, fica difícil traduzir para todas as línguas. Mas a gente crê que em nome de Jesus, com a tecnologia, ela veio também para ajudar.
né? Chegar um tempo que vai ter todos os povos, todas as línguas e dialetos, vão conseguir, né? E esse é um desafio para a igreja. É um desafio para a igreja por quê? Porque a partir do momento que pessoas desses povos, dessas línguas, vão se convertendo, eles mesmos vão transmitindo a palavra de Deus para essas pessoas, ok? Através da forma oral, sentando, as pessoas se reunindo, lendo, como nós estamos fazendo aqui nesse exato momento. E durante muito tempo, a Bíblia ela foi transmitida assim, de forma oral. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente, a transmissão oral. Que nos tempos mais remotos não existiam. Não existia papel, não existia o papiro, não existia a escrita propriamente dita. Você pode ver que quando os arqueólogos acham alguns manuscritos muito antigos, o que? Desenhos que se faziam. Não existia a letra propriamente dita. Então, como é que se passa? Mas a fala já existia. O ser humano já se comunicava. Então, a palavra, a mensagem da palavra de Deus, ela era de forma oral, né? Conforme resiste no Antigo Testamento, o Senhor se comunicava com o homem verbalmente. Tanto que é lá no Éden que ele foi advertido pessoalmente para quê? Para não come dessa árvore, da árvore do fruto, da ciência do bem e do mal. Está em Gênesis 2:17. Todavia a ordem divina não foi cumprida, acarretando que o drástico fim da comunhão entre Deus e sua principal criatura. Então, ou seja, Deus ele falava com o homem desde o primórdio, ou seja, a palavra do Eterno, ela era no início de forma oral. Porque Deus ele entendia que o processo da evolução do homem ainda não tinha escrita no papel, né? E a Bíblia foi escrita em diversos objetos, inclusive numa pedra, né? Os 10 mandamentos foi escrito o quê? Pela própria mão de Deus, nas tábuas feitas de pedra. É o original, que depois Moisés quebrou e Deus falou, vai lá e faz o outro agora com a sua própria mão, porque mandou quebrar. Então, ela se divide, essa parte, ela se divide em 3 partes. Nós vamos abordar agora nesse momento da transmissão da Bíblia. No período antediluviano. Vamos ler aqui comigo? Vamos interagir? 1, 2, 3 e... Aleluia. Ou seja, o período antediluviano, só do capítulo de 1 a 5 de Gênesis já foi 1656 anos. Olha quanto tempo que foi, né? Todo o período da criação, ou seja, de Adão até o dilúvio. Então, ou seja, nesse período, a Bíblia, os relatos da Bíblia eram de forma oral. E tem do dilúvio até Abraão, né? Nesse período que compreende a 1427 anos, ele envolve os dos capítulos 6 a 11 de Gênesis, né? Dessa época, Deus ele alerta para Noé acerca do dilúvio, salvando a vida apenas de 8 pessoas, que é ele, a esposa, os 3 filhos e as suas esposas, né? Então, se fizermos uma leitura cuidadosa das Escrituras, nós verificaremos que Abraão transmitiu a palavra de Deus oralmente até Isaac, e que essa mesma tradição perdurou até o quê? Até os dias de Moisés. Porque está lá em Êxodo 17:14 que diz: Moisés, escreve isso para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué. Ou seja, a primeira vez que a palavra de Deus, Deus manda registrar em algo, foi através de Moisés. Então, ou seja, até antes de Moisés, ela era feita de forma oral. E a palavra de Deus é a terceira parte, que ela é transmitida por 9 homens nesse início. Desde o dia que Deus falou a Adão, em Gênesis 1:28, até a época que ele ordenar a Moisés, em Êxodo 17:14, 9 homens receberam esse cargo de fazer a transmissão da palavra de Deus. Esse foi Adão, que viveu 930 anos, falou a Lameque, 777 anos, depois a Noé, 950, Abraão, 175, Isaac, 180 anos, a Jacó, 147 anos, Coate, 133, Anrão, 137 e Moisés, o último, 120 anos, né? Então, assim, isso me chamou muita atenção a respeito da longevidade
desses homens, desses patriarcas. Porque Deus, Ele milagrosamente fez com que esses homens vivessem muito. Para quê? Para que eles tivessem muito tempo para falar das coisas de Deus. Ou seja, a receita da longevidade: pregue a palavra de Deus, fale do amor de Jesus, vai viver muito, não se cale, continue falando. Viu? Eles viveram, a gente não vai chegar a isso aí, mas vão viver bem, e uma vida próspera e abençoada para a glória de Deus. A transmissão escrita da Bíblia, que já é uma outra etapa, né, que são chamados livros canônicos, ou os cânones da Bíblia. Eles foram reunidos, ou seja, todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, até se juntarem e fazerem a Bíblia Sagrada que nós temos hoje em mãos, foi levado aproximadamente 1.600 anos, né? E isso é algo assim muito, muito tremendo, muito harmônico, que a Bíblia, ela se completa. A Bíblia, ela não é como posso dizer, um elo perdido, uma coxa de retalhos, não. Ela se completa. Quando você lê a Bíblia, você fala assim: meu Deus, ela realmente se completa. Mas teve um homem lá atrás, por volta dos anos de 1600, que ele descobriu isso primeiro que a gente, né? E ele colocou isso como registro na Bíblia, chamado Martim Lutero. Martim Lutero, que é chamado o pai da Reforma, ele criou o que nós temos no rodapé da Bíblia chamado de nota homilética. Se você ler aquele versículo, tem uma nota ali que dá uma referência daquele versículo de forma semelhante em outra parte da Bíblia. Ele só aprendeu isso por quê? Porque ele estudou muito, ele leu muito, ele viu: eita, isso aqui se completa lá na frente. Olha, isso aqui se cumpriu. Essa profecia de Isaías se cumpriu lá em Mateus. Olha, isso aconteceu, isso aqui aconteceu, isso é verdade, isso é verdade. Então, ou seja, Deus, Ele botou homens de 40 escritores de épocas, eras diferentes, e se completou. Gente, isso é obra de Deus. Isso não tem como explicar. Nós vemos aqui, a gente costuma ver, por exemplo, pai às vezes falando do filho, que o filho não entende ele, que são de gerações diferentes. Porque na minha época era assim, e o filho: mas a minha época agora é outra. Pai e filho não se entende. Como é que 40 escritores de milhares de anos diferentes, a palavra dele se casou? Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é para como você vê que ela é infalível, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é tremenda, querida, ela não falha. Louvado seja Deus. E nós temos que ter, isso tem que ser a plena, tem que ter no nosso coração, na nossa mente, a plena certeza de que a palavra de Deus, ela é dessa forma. Nós temos que ter essa plena certeza de que, primeiro, Deus, Ele é o único autor da Bíblia. Não existe autores, não existe coautores, não tem. Deus, Ele é o personagem principal e central. Não tem. Se tentarem colocar outro, que Ele repreenda, fala: está fora, está fora. Existem alguns livros que não são considerados livros das Escrituras Sagradas por causa disso, que não foram, chegou-se ao entendimento do cânon que não são livros inspirados por Deus, são de inspiração humana. Então foram deixados de lado e foram considerados livros apócrifos, que se acha que são um total de 7. Na nossa Bíblia, a Bíblia cristã, nós não temos esse livro. São mensagens que são até bonitas. Se você parar para ler, são bonitas. Mas é como se fosse um livro que um pastor, que eu e você fizéssemos. Foi uma inspiração humana, não é de Deus. Então, não é inspiração divina, não é Bíblia Sagrada. Então nós temos que deixar de fora. É uma coisa bem simples. Ok, você é cristão? Sim. Qual o livro de fé e prática seu? É esse. Não, então não é. Então não é. O meu livro, o seu livro de fé e prática que nós andamos é um só, é a Bíblia, e ela só tem um autor, e é Deus. E Ele inspirou homens a escrevê-la. Mas a inspiração foi dada por Ele, não foi criação da mente humana. Não foi criação de nenhum desses 40. Ninguém dormiu, sonhou, teve um pesadelo e vou lá escrever. Negativo. Ninguém teve alucinação, não. Foram inspirados pelo Senhor. Ele mesmo se incumbiu dos primeiros registros das Escrituras. Diz lá, Ele deu a Moisés. Né? Quando Ele acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, Ele falou: Ele deu a Moisés. Por que houve essa questão de frisar? E deu. Porque quem dá é o Senhor. Toda a palavra de Deus, o doador dela é o Senhor, é único. Não tem outra fonte que fez a inspiração da palavra de Deus. Né? Trata-se aqui do decálogo, que um resumo eloquente, poderoso de toda a ética bíblica. Né? Lá em Êxodo 31, está ali as referências: Êxodo 31, 18, 32, 16, Deuteronômio 4, 13 e 10, 14.
Moisés, ele foi o primeiro escritor. E Deus ordenou a Moisés o quê? Que escrevesse num livro, as orientações para o seu sucessor, que seria quem? Josué. Então disse o Senhor, escreve isso para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué. Ou seja, Moisés, ele dessa forma foi o primeiro escritor humano, porém inspirado por Deus. Nunca devemos esquecer isso. Ele escreveu, porém inspirado por Deus. De que escreveu as Sagradas Escrituras. A Bíblia afirma que ele escreveu todas as palavras do Senhor. Ou seja, nada saiu da ideia da cabeça de Moisés. Nada foi invenção da criatividade humana da mente dele. Todas as palavras foi do Senhor. Então isso me leva também a ter uma responsabilidade. Como eu e você, quando nós formos levar a palavra do Senhor, nós não podemos aumentar, diminuir, acrescentar nada. Temos que falar na exatidão. Pode ser uma palavra dura às vezes, uma palavra difícil, uma palavra pesada. Querido, quem se encarrega de fazer a obra é o Senhor. Vai lá, pega e fala. Não tenta dar jeitinho na palavra, vou por ser. Não faça isso. É a grande ruína de muita gente. Tentar dar jeitinho naquilo que Deus falou. Se Deus falou, vai matar, vai matar. Se Deus falou, vai viver, vai viver. Se Deus falou, vou levantar, vou levantar. Não é meio levantar. Se Ele falou, eu vou dar luz, eu vou dar luz. Eu não vou dar uma penumbra, eu vou dar luz. E é assim que tem que ser. Ou seja, como nós somos transmissores dessa palavra, nós temos que ser o quê? Fidedignos. Assim como Moisés foi. Moisés, ele escreveu todas as palavras do Senhor. Ele não alterou um acento. Tudo aquilo que Deus falou para ele falar, ele foi lá e relatou. Louvado seja Deus. E ele também, por ordem divina, guardou o livro da lei ao lado da arca do concerto do Senhor. Né? E a síntese do tópico é que Deus, Ele é o autor da Bíblia. Ele inspirou os escritores sagrados. Né? Deus, Ele é maravilhoso. Ele inspirou todos os escritores sagrados. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, que a Bíblia ela é uma fonte fidedigna sobre a origem da vida, do homem, como do desenvolvimento da humanidade, a partir da criação, passando pela queda, até o final. Todas as coisas conforme a consumação dos séculos. Né? Conforme eu estudo em apreço a Bíblia, ela não é uma, ela é a palavra de Deus. Né? Pode quem quiser questionar, falar o contrário. Eu acho que a gente vê isso todo dia, todo momento, pessoas tentando questionar, tentando de forma declarada, outros de forma velada, questionar a veracidade da palavra de Deus. Né? A Bíblia, ela, desde o seu início até os dias atuais, ela não é um livro bem quisto pela sociedade. A palavra de Deus, por ela ser uma inspiração totalmente divina, ela é um livro que em muitos lugares ela é ridicularizada, ela é banida, ela é proibida, ela é dada como um artigo criminoso. Tem lugar que você abrir a Bíblia, você é preso. Tem lugares que tem homens e mulheres de Deus que estão vivendo em contêineres no meio do deserto, morrendo de frio e morrendo de calor, porque o deserto as temperaturas são extremas, porque simplesmente estavam com uma Bíblia debaixo do braço. Eu tive um amigo meu que perdeu a vida na Etiópia, que foi fazer missões. Ele foi assassinado e o governo de lá simulou que foi simplesmente uma tentativa de assalto. Mentira, porque ele era cristão e lá é um país que criminaliza o cristianismo. Então isso é muito sério, isso é real. Hoje nós temos essa liberdade aqui de fazer, mas existem lugares que tem homens e mulheres pagando preço de sangue por amor a esse evangelho. Eu não sei para onde é que Deus pode nos levar, nos direcionar, mas de uma coisa eu te falo, queridos, não negligencie essa palavra. A palavra de Deus, ela sobrevive. Pode o inimigo, as forças ocultas ou declaradas, tentar de todo jeito fazer com que a palavra caia, mas ela não vai cair, porque a palavra não é humana, a palavra ela é de Deus. É o livro que a pessoa, querendo ou não, aceitando ou não, o ateísta, o incrédulo, o que não serve a Deus, que nem gosta de Deus, tem que aceitar. É o livro mais vendido do mundo, é o best-seller mais lido, não tem nenhum outro, não chegou e nem vai chegar. É o livro que tem maior número de traduções em toda a história da humanidade. É a palavra de Deus. E mesmo com toda a perseguição, mesmo com todo confronto que existe, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele tem mantido, por quê? Porque a palavra não é nossa, a palavra é dEle.
Por isso que eu falei, nós não temos que nos preocupar da forma como a pessoa vai receber. Vai lá e fala. A Bíblia diz: entrega, não retenhas. Se Deus te deu algo para falar, vai lá e fala. Vai lá e fala. Deixa que o Espírito Santo se encarregue do tratamento. Se o tratamento é libertação, ele vai libertar. Se o tratamento for cura, ele vai curar. Se for o tratamento de salvação, ele vai salvar. Pega e fala. Pega e transmite. Ou seja, nós somos o quê? Uma das qualificações que eu e você somos: canal da glória de Deus. E canal que é local de passagem, não é local de retenada. É local de passagem, ou seja, a glória de Deus vem, a palavra de Deus vem, você transmite. Vai levando, vai fluindo. Por onde que você passar, da hora do seu levantar até a hora do seu deitar. Queridos, milhares de pessoas têm feito isso. Porque nós sabemos que existe essa necessidade. Existe uma necessidade muito, mas muito grande mesmo, de que pessoas tenham o contato com a palavra de Deus, tenham contato com esse evangelho genuíno. Nós temos o livro Bíblia, esse livro sagrado. Por que ele é escrito como livro sagrado? Porque ele é feito pelo Todo-Poderoso. Desde Gênesis até Apocalipse, é palavra de Deus. É palavra que restaura, é palavra que dá vida, é palavra que muda a realidade. E nós estamos aqui, todos reunidos aqui através da internet, porque um dia essa palavra nos alcançou. Um dia alguém falou de Jesus para a gente. Um dia alguém chegou. Tem gente que já nasceu em berço cristão, ou seja, mas já recebia a palavra do papai e da mamãe desde o ventre. Outros foram no decorrer da caminhada, mas receberam uma palavra, um folhetim na paragem do ônibus, uma mensagem no rádio, ou um telefonema. Deus, ele usa das mais diversas maneiras para chegar ao ser humano. Por quê? Porque ele nos ama. Então Deus criou toda essa estrutura maravilhosa chamada Bíblia Sagrada, porque ele nos ama. Isso tudo se resume em uma palavra: amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele criou tudo isso para quê? Ele criou o nosso manual. Nosso manual, que é a Bíblia Sagrada, é o livro de fé. Ou seja, eu tenho que acreditar naquilo que está escrito, independente de eu não ter vivido, de não ter participado. Eu tenho que crer naquilo e praticar. Eu não tenho só que ler, eu tenho que viver a palavra. Então isso é algo formidável, é algo maravilhoso. E assim, é algo muito dinâmico, que quando nós colocamos isso no nosso certame do dia a dia, de que eu tenho que ter fé e tenho que praticar. Ou seja, eu tenho que falar, mas também tenho que viver. Eu tenho que declarar, mas também tenho que me importar como homem de Deus. Então isso é algo assim muito formidável, algo muito maravilhoso, E a Bíblia, ela não tem período de validade. A Bíblia não tem período de validade. A Bíblia, ela não tem assim um período de que, eu vou ler hoje, mas depois não, acabou, eu vou trocar por outra coisa. Como a gente vê os filmes, os livros, as séries que tem parte 1, parte 2, parte 3. Não, a Bíblia não é assim. Ela se renova. Por ela ser de Deus, ela não é uma letra morta. Ela é viva, ela é eficaz. Se renova dia após dia como a água. Como a água se renova na nascente, de forma inexplicável, assim a palavra de Deus dentro de mim, dentro de você, ela se renova. Quem é que eu acho que todos aqui já devem ter tido essa experiência de, por exemplo, um versículo muito conhecido. Não vou falar batido é um termo feio, mas um versículo muito conhecido, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tenho certeza, se você ler ele durante, um dia, 2 dias, 7 dias, um mês, um ano, todos os dias o Senhor vai falar com você de forma diferente. Todo dia Deus vai te dar uma explicação, uma explanação, uma orientação de forma diferente. Ele vai se apresentar para você: olha, meu filho, eu sou dessa forma. No outro dia ele vai te apresentar de outra forma. E você, eu estou falando de um versículo só. Se você fizer isso, você vai ver que Deus, ele vai estar sempre te dando um esclarecimento diferente. Agora você imagina a leitura da Bíblia toda. Espero que todos estejam fazendo aquilo que a nossa secretária Jamile tem colocado lá no grupo, a leitura da Bíblia. Eu estou fazendo e eu compartilhei com o pastor Romeu que logo em Mateus, quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, Deus já falou comigo assim. Eu falei: Jesus. Queridos, faça. Eu já li 10 vezes, lê a 11ª. Você vai ver que Deus vai falar com você de forma diferente das outras 10 que Ele já falou. Deus, Ele é maravilhoso, Ele faz ele promove
essa mudança contínua. E você vai ver como as coisas vão melhorar, como vai crescer, como vai ser edificante. Eu queria só para finalizar, deixar aqui para vocês, nós vivemos aqui o mundo é dividido em duas partes, né? O mundo oriental e o mundo ocidental. Nós estamos do lado ocidental, porque a divisão, segundo os historiadores, ela é na Turquia, né? Istambul é o lado ocidental, Ankara é o lado oriental. De Ankara para trás é oriental, de Istambul para cá é ocidental. Ou seja, toda a Europa para cá, a África Ocidental e as Américas é o mundo ocidental. O oposto é oriental. E foi desenvolvido no século XX esses 8 pilares da sociedade. Não é cristão, é um pilar da sociedade lá fora. Em primeiro lugar vem a família. Em segundo lugar, saúde. Em terceiro lugar, educação. Quarto, segurança. Quinto, economia. Sexto, governo. Sétimo, artes e culturas. E o quinto, as mídias. Ou seja, isso aqui é que eles determinaram que é um pilar para se ter uma sociedade dentro do mundo ocidental. Só que isso aqui é um formato que fora da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus ele coloca a família como uma célula principal. Mas nesse formato aqui, esse último aqui, mídia, é o que é o responsável por transmitir todas as ideias humanas que vai totalmente contra a palavra de Deus. Hoje não precisa mais ninguém declarar algo. É só ela clicou aqui, eu coloco minha ideia, meu pensamento, meu stories, meu feed de notícias, não é assim? Então a pessoa vai ali e coloca, ou seja, as mídias, ela trabalha de forma incessante e de forma massiva para fazer o quê? Para denegrir a verdade da palavra de Deus. Isso é fato, isso é real, porque ele sabe que o inimigo das nossas almas, ele é um expert em ser humano. Ele sabe que ele não consegue ler a nossa mente, mas ele sabe pela minha reação, pela sua, se a seta que ele mandou eu recebi ou não. Então ele sabe que através da nossa mente, nós seres humanos, nós somos seres que fomos criados e temos hábitos. E um hábito se torna um costume e depois se torna uma rotina na vida do ser humano a partir do 17º dia. Se todo dia eu levantar de manhã e beber um copo d'água em jejum, dizem que é muito bom, que limpa o organismo, tira as toxinas, mas no primeiro dia você vai passar mal. Porque você acorda com o estômago o quê? Vazio de manhã. Então, no primeiro dia você passa mal, no segundo você sente um desconforto, no terceiro, mas a partir do 17º dia, aquilo se torna normal. Estou dando exemplo da água. Agora, se todo dia passa na mídia de que é normal ter pessoas do mesmo sexo se unindo, que é normal fazer adoração a outros deuses, que é normal fazer uma série de coisas que é fora da palavra de Deus, se eu e você não vigiar, a gente senta na frente da televisão e começa a achar aquilo normal. A gente começa a achar que o padrão de família tem que ser daquele jeito, 2 pais ou 2 mães. Não estamos aqui para coagir nem constranger ninguém, mas a palavra de Deus diz que não é assim. Eu fico o quê? Com a palavra. Então eu tenho que ter esse de não brigar com aquela pessoa que não, mas é interceder em oração e ter dentro de mim um sentimento de que, olha, a palavra de Deus diz o contrário. Senhor, em nome de Jesus, eu não posso assistir isso de forma passiva, porque o diabo sabe que uma igreja passiva, ela é rapidamente o quê? Destruída, devorada. Mas quando uma igreja se levanta, quando uma igreja entende o seu posicionamento da sua região, no seu local, entende, a palavra de Deus tem uma promessa que aonde eu botar a planta dos meus pés, ali seria meu por possessão e por herança. O diabo tem que bater em retirada. Vai bater em retirada, não pode ficar. Então, queridos, em nome de Jesus, nós temos que entender, eu louvo a Deus, porque a nossa igreja tem um trabalho de mídia muito forte, que outras igrejas também tenham, e que a glória de Deus resplandeça sobre toda Portugal, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu fiquei sabendo que Portugal não tem rádio FM cristão. Falei, não tinha, vai ter. Fiquei sabendo que Portugal não tem TV aberta que passa nenhum programa cristão, só na TV a cabo. Falei, não tinha, vai ter. Não sei nem se eu vou estar aqui para ver, mas eu declaro essa palavra em nome de Jesus. Porque da mesma forma que no Brasil, em outros locais, a mídia foi usada como ferramenta poderosa nas mãos do Todo-Poderoso, em Portugal não será diferente. E eu creio nisso, eu creio nessa promessa. Estando aqui, eu creio que tudo isso que o inimigo trabalha de forma massiva, constante, diária, a igreja do Senhor também vai contra-atacar de forma constante, de forma diária, de forma poderosa,
para a glória de Deus. Porque foi para isso que Deus nos chamou, querido. Foi para desfazer as obras do diabo. Vai chegar um tempo que falar isso aqui vai ser eu sair dali algemado. Vai chegar esse tempo que a igreja ou se torna politicamente correta, ou vai todo mundo preso. Querido, mas se for para obedecer aquilo que Deus diz, não esquenta com a prisão. Vai, porque em nome de Jesus, Deus, Ele é conosco, em todos os momentos, em todas as situações. E quando nós temos a verdade da palavra, da inspiração da palavra de Deus nas nossas vidas, haja o que houver, você sabe que você está firmado. Você sabe que no seu barco Jesus está. Você sabe que Ele balança de um lado para o outro, mas você não vai naufragar, que Ele está contigo. Ele é contigo. Então quando você lê, estuda, medita na palavra, se mergulha. Eu oriento a todos aqui, hoje a ferramenta que nós temos, nosso telemóvel, internet. Queridos, baixem várias versões da Bíblia. Eu, na minha época, eu não tive que comprar, né? Bíblia Thompson, Shed, NVI, por aí vai. Hoje aqui eu tenho uma aplicação que baixa tudo, que maravilha. E você vai vendo que graça, que maravilha que é. Sabe, leia, estude, mergulhe na palavra de Deus. É tempos que se a igreja do Senhor, se eu e você não ficarmos firmes e fortalecidos na palavra de Deus, esse movimento que está aí fora vai nos derrubar. Vai nos derrubar, mas que em nome de Jesus, isso não venha acontecer contigo, não venha acontecer comigo, não venha acontecer com ninguém que esteja orientado e buscando em Deus através da santa e gloriosa palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A próxima aula será no dia 24, às 19 horas. A lição é a lição 16. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu queria aqui agradecer a Deus, primeiramente. Deus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido realizado. Somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queria agradecer ao nosso pastor, presidente Abraão Robson Ferreira. Pastor, quando eu cheguei aqui na igreja, ele falou assim: meu filho, aqui é uma igreja de oportunidades. Se você quiser, tem trabalho. Eu louvo a Deus, porque a palavra do homem de Deus se cumpriu. Então, quando nós estamos aqui, quando eu estou aí, eu não perco nada. Tudo que alguém daqui do altar lança, eu falo: opa, tomo posse. Eu pego, eu guardo, porque é palavra de um homem e de uma mulher de Deus. Ela se torna uma verdade na sua vida. Então não perca essa oportunidade que começou comigo, mas que eu creio que em nome de Jesus, eu não vejo aqui somente membros, eu vejo aqui líderes em potencial, que se você quiser, vai fazer obras grandes e poderosas para a glória do Senhor. Queria agradecer também ao nosso corpo de liderança, nossos diáconos, presbíteros, co-pastores. Muito obrigado pela confiança me concedida. E queria estar passando a palavra ao nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira.